cadastro de filial. Então, rotina 1002. Aqui na rotina 1002 eu vou ter então um padrão de comportamento para as ações que eu vou trabalhar no sistema, né? Na parte de impressão, a gente pode imprimir pedidos ou orçamento. Ambos eu vou marcar aqui se eu quero que saia escrito lá no meu pedido como pedido ou se eu quero que saia escrito como orçamento. Eu marco aqui e ele vai ter essa diferenciação. Eu posso ter ele impresso do tipo retrato, que é a maneira que particularmente eu gosto, ou do tipo paisagem. Depende de como você usa, eu acho o retrato mais vantajoso. Você pode ter ali canhotos, sem canhoto, canhoto completo, canhoto simples, texto de garantia para aparecer lá no pedido, né? Condição de troca, você coloca o seu texto da sua forma aqui dentro e ele vai aparecer isso lá no seu pedido. Você pode dizer se toda vez que você terminar de fazer o pedido já quer que imprima esse pedido automaticamente, ou o padrão. O padrão é assim, ele te pergunta se você quer encerrar a rotina e também se você quer fazer a impressão. Então, como ele é segmentado por rotina, eu tenho um lugar, uma rotina que eu faço um pedido e tem uma outra rotina que eu faço a impressão, tá bom? Quando eu termino de fazer o pedido, ele já chama a rotina de impressão, de forma automática. Legal? Esses parâmetros eles podem ser alterados a qualquer instante sem nenhum problema. Certo. Esse daí, no caso, é para quando eu vou fazer o quê, sim? No caso da impressão, Essa rotina é para quando eu vou fazer o quê, assim, por exemplo? Essa rotina é somente para a parametrização mesmo. Dificilmente a senhora vai alterar ela. Vamos deixar o Entendi, mas aí, por exemplo, sistema. essa orientação de papel, esse orçamento, não sei o que, é quando eu vou passar um orçamento para um cliente, é isso? É quando a senhora for fazer uma impressão. Então, se é numa venda, se é assim, quando eu vou fazer sim, a venda, por exemplo, venda. porque eu só faço a venda direto. E aí, no caso, isso daí é o que vai sair lá naquele papelzinho do cupom fiscal ou é um papel A4, por exemplo? Esse daqui é para um papel A4, é um pedido, como se a senhora não fosse emitir ainda o documento. Então, para a senhora fazer um orçamento, caso a senhora vá fazer, aí usaria. Por exemplo, a pessoa vem aqui e pega uma condicional, ela não vai comprar, ela vai levar umas roupas na condicional. Aí vai ser isso. Aí ela levou as roupas na condicional, eu fiz lá e tal. Aí depois ela vai voltar Por exemplo, dessa forma, né? Essa condicional seria o que chama de... esqueci o nome agora. A cabeça não vai ajudar. Mas ela leva para experimentar e depois volta e traz só o que ela vai ficar. Ah, entendi. Entendeu? Eu ia falar consignado, mas nesse caso não é um consignado. É mais ou menos isso. Isso faz consignado, né? Não é exatamente isso não, mas isso te ajuda. Porque o que acontece? Aqui é somente com relação ao gráfico de impressão mesmo. Como é que você quer que seja impresso somente, né? Você vai ter alguma informação específica lá dentro. Se vai ter detalhe no item, se vai ser simples, né? E assim por diante. Se aparece o nome da empresa... Tá bom? Por exemplo, digamos que a senhora venda para pessoas de outro estado. E aí, às vezes tira um cupom mais baixo só para passar na barreira, mas não tira o pedido completo. Então, pode-se fazer aqui um papel como se fosse um orçamento. Pode não exibir os dados da sua empresa, porque é só um orçamento, no documento fiscal vai passar na barreira, entendeu? E ali vai servir para ela poder fazer o controle dela, para ela poder saber se, para ela poder levar, para ela poder saber ali quantos objetos ela levou, qual o valor que ela pagou, até para ela poder revender se fosse esse o caso, tá bom? Seria mais dessa forma. Bom, na outra aba a gente fala de produto, e o produto, por default aqui no sistema, ele não, quando vai cadastrar um produto novo, ele não gera, ele gera automaticamente um código. Tanto é que a gente não mostra muito o código do produto, o código interno do produto, porque a gente trabalha com o que chama de SKU, que é o código de barras do produto. Legal? Mas enfim, a gente pode parametrizar para que seja solicitado esse código, deixar o padrão que aí ele não vai pedir esse código, ele mesmo vai gerenciar essa parte dessa codificação interna.
a gente pode aplicar quantidade de atacado a partir de X peças. A gente determina lá no item qual é a quantidade de atacado, mas a gente diz aqui nesses valores padrões, quando eu for cadastrar um produto novo, a partir, por exemplo, de 6 peças, ele é atacado. Então, está habilitado aqui e o cliente compra atacado, ele comprou 6 peças daquela, ele vai deixar de ter o preço de varejo, vai passar a ter o preço de atacado, por exemplo. Não, mas eu não faço atacado, de jeito nenhum. Então eu só desmarco esse cara aqui para eu não deixar ele fazer de maneira automática. A gente pode parametrizar. A gente pode parametrizar aqui também para aceitar ou não aceitar estoque negativo. Se ele aceitar estoque negativo, ele vai validar estoque de qualquer jeito. Ele vai ver quantas peças você tem e vai fazer a entrada e a saída normalmente. A diferença é, se você aceita estoque negativo, você vai passar a venda, mesmo que o estoque esteja negativo. Se você não aceita estoque negativo, está passando a venda, não tem o item no estoque, ele impede a venda, ele não deixa vender. Essa é a diferença. Se obriga a separação do pedido da mercadoria na venda, na compra, se usa lote, né? São informações que a gente pode parametrizar aqui para ajudar o sistema no comportamento dele do dia a dia. Qual a figura tributária para compra padrão? Qual a figura tributária padrão para venda? Lembrando que eu posso ter mais de uma figura tributária. Posso ter uma tabela, por exemplo, para Goiás, uma tabela de preço para Goiás, uma tabela de preço para Tocantins. Na tabela de preço de Tocantins eu coloco um preço maior. Na tabela de Goiás eu coloco um preço menor, por exemplo. Depende, né? Ou então eu sou segmentado. Eu tenho aqui um tipo de cliente que ele compra mais em conta e tem um outro nicho de cliente um cliente compra para revenda e outro cliente compra para consumo. O cliente que compra para consumo vai pagar um preço maior. O cliente que compra para revenda vai pagar um preço menor. Tá bom? Então, eu já vou deixar ali que no final a gente vai salvar aqui essa tela. Na outra aba, eu também tenho informações padrões a respeito de quando eu vou fazer o cadastro. Então, por exemplo, quando eu for cadastrar um cliente novo, um parceiro novo, o nosso conceito é parceiro, daqui a pouco eu vou entrar nessa parte, eu digo aqui qual é o padrão de comportamento para esse cliente. Limite de crédito, observando que para fazer compras a prazo, ele pode travar ou não por falta de limite de crédito. Legal? Se ele tem se faz bloqueio por ele estar negativado, por exemplo, ele comprou uma mercadoria, não pagou o boleto, né, depois de 30 dias não foi baixado, ele vai lá e faz o bloqueio de forma automática, impedindo que aquele cliente compre de novo, até existir o desbloqueio. Qual é o máximo de desconto, máximo de acréscimo, né? Um transportador padrão, se você quiser já deixar os transportadores cadastrados, o cliente compra de outro estado, ele só liga para você, faz o pedido, então você já vai lá e faz, já tem a transportadora dele prontinha, já tem o negócio tudo certinho. E isso fica lá no cliente, mas eu posso colocar valores padrões aqui para poder executar. Se o pedido, por exemplo, se o pedido quando for feito, se ele já vai ser feito como um pedido pronto para ser faturado, ou se ele vai ser um pedido que tem que ser bloqueado para ter uma análise de crédito para depois ele ficar disponível para o cliente, se acumula pontos, ou seja, na verdade a gente tem uma série de pequenas informações que tem impacto em algum momento da nossa venda. E é importante dar uma olhadinha depois com calma para a gente poder fazer as alterações conforme a necessidade. Essa parte aqui de plano de pagamento default, toda vez que a gente for cadastrar um cliente, esse cliente ele já vai poder comprar aqui no sistema a dinheiro e a boleto. Digamos que você quisesse também que esse cliente pudesse comprar a boleta à vista que está escrito aqui, que ele pudesse comprar a cartão à vista, cartão 3060, cartão 306090, a gente poderia já deixar isso parametrizado. Quando eu cadastro o cliente, que você gerar a política comercial, ele já pega esses defaults e já joga lá dentro do cadastro do cliente. A gente deixa as coisas previamente parametrizadas para quê? Para impedir a dificuldade, né? Para poder diminuir as informações na hora de cadastrar. A gente vai ver, por exemplo, que para cadastrar um produto, eu simplesmente troco o nome, clico no novo, troco o nome e já está cadastrado. É simples para fazer. Legal?
Na próxima aba, eu tenho aqui informação da configuração da nota fiscal. A nota fiscal, eu estou falando somente da nota fiscal grande e ela está aqui na homologação. Estou falando da nota fiscal do papel A4 lá mesmo. Eu tenho que informar um servidor para essa nota fiscal e tenho que informar também uma impressora para essa nota fiscal. A impressora tem que estar instalada no lugar onde eu vou fazer o uso. Então, eu vou aqui no seu computador para ver aqui impressoras. Deixa eu pegar aqui painel. Aqui ainda não Painel. tem nenhuma, não. Não, eu acho que tem pelo menos nem que seja uma virtual. Aqui, a gente tem impressoras virtuais. Então, vou pegar essa impressora aqui. Vou pedir para entrar aqui em propriedade da impressora, que eu vou pegar exatamente esse nome dela. Então, a gente cadastra esse nome como impressora. Esse cara aqui vai ser o nome da nossa impressora. E o servidor, como, salvo engano, essa máquina aqui também é o servidor? Sim, essa máquina aqui também é o servidor. Eu vou entrar lá também, vou pegar o nome dessa máquina aqui e vou dizer, olha, essa máquina aqui é o servidor. Só vai emitir uma nota fiscal, um documento fiscal, essa máquina. Outra máquina não emite. Simples assim. Deixa eu pegar aqui o nome do sistema. O nome é esse aqui, Servidor 270 Kits. Eu gostei demais desse nome, viu? Ah, que bom. A maioria das pessoas gostam. O que acontece aqui? Aqui ele tem o próximo número da nota fiscal. Como ele está em homologação, quer dizer que a gente já emitiu aqui pelo menos 13 notas fiscais, ou tentou emitir pelo menos 13 notas fiscais. Quando a gente colocar em produção, a gente vai mudar esse número aqui. Por aqui também a gente faz o controle da série. A nota fiscal, para ela ser emitida, a gente tem que passar o número da nota fiscal que a gente quer emitir e a série que a gente quer emitir. Legal? As informações de baixo é para fazer envios automáticos, que nesse momento não está habilitado. Então, eu poderia deixar gravado aqui um e-mail padrão para recebimento de notas fiscais, poderia deixar gravado aqui um e-mail padrão para envio de notas fiscais, e desse e-mail deveria colocar aqui o servidor proxy para fazer o envio, a porta do SMTP para fazer o envio e também a senha desse e-mail para que o sistema faça o envio de uma nota, de um documento fiscal a partir desses dados. Legal? Eu vou deixar essas duas informações aqui em cima porque eu acredito que elas são válidas para o seu ambiente. Com relação a contas, nós temos dois planos de contas, um plano de contas gerencial e um plano de contas contábil. Nessa primeira tela de relação de contas, eu só faço a amarração do plano de contas contábil. E do plano de contas gerencial, eu amarro qual é o plano de contas gerencial e quais contas do plano de contas gerencial que a gente quer utilizar. Ele precisa desse plano de contas para depois, lá na frente, a gente conseguir ter relatórios com relação ao andamento da empresa em si. Algo que, se Deus quiser, futuramente vai estar fazendo com muita qualidade aí dentro. Existem duas abas, por enquanto são poucas as relações que a gente precisa fazer e a tendência é que isso cresça dia a dia. À medida que a gente vai crescendo, expandindo, tendo mais cenários, ele vai tendo mais relacionamentos para poder fazer, tá bom? A ausência de uma conta, a menos que ela seja uma conta do tipo obrigatória, ela não vai impedir o lançamento, mas o lançamento vai ficar como se fosse incompleto, ele vai ficar sem a conta gerencial. O impacto vai ser na hora de tirar algum tipo de relatório lá na frente. Legal? Para essa tela aqui, então, vou salvar. Ele está falando que precisa ter um comprador padrão. E eu não tenho ninguém cadastrado como comprador padrão, por isso ele não permite. Foi importante isso acontecer agora, vou já resolver esse assunto aqui. Para eu resolver esse assunto aqui, vou deixar essa tela, eu vou dar continuidade e vou voltar nela, tá bom? Porque vai ter um momento que eu vou falar disso, aí lá na frente a gente já volta aqui para poder salvar. Vou deixar ela aqui do lado, tudo bem? Então, básico da filial que eu preciso ter é a filial, o padrão da filial. Vou comentar por alto aqui outras coisas, como por exemplo figura tributária. Eu posso e devo fazer a figura tributária conforme o meu regime. As figuras tributárias são para a emissão da nota fiscal. A figura tributária, eu preciso definir se ela é saída ou se ela é entrada. Se ela é saída da mercadoria do meu estabelecimento ou se ela é entrada da mercadoria para o meu estabelecimento.
Então vai ter